Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí à assinatura Gabaritando as Guardas Municipais. Hoje com mais uma aula ao vivo para os nossos alunos. Você pode estar assistindo um pedacinho dessa aula no YouTube, sabe que os nossos alunos têm esse atendimento, têm essa aula ao vivo conosco todas as quarta-feiras, ok? Então observe na descrição do vídeo aí, tem alguns links importantes, tem algumas informações importantes para você que está assistindo um pedacinho dessa aula no YouTube. Nós vamos deixar aí umas duas questõezinhas do Mestre Bizu resolvendo aí para você sentir um gostinho do nosso curso, beleza? Então acompanhe a nossa aula aí de hoje com o Mestre Bizu, Cláudio Castro. É contigo, Cláudio. Valeu, meu amigo. Valeu, professor Renato. O professor Renatão aí tá metendo bronca aí, botar todo mundo para ser guarda municipal. É isso É isso aí. aí. Bom, Nós, né? pessoal, Nós vamos, né? é verdade, isso aí, a equipe. Pessoal, uma boa noite aí. Prazer aí estar de novo com vocês. Nessa aula de hoje a gente vai abordar 3 assuntos que são de suma importância para qualquer concurso, não é só para o concurso da Guarda Municipal não, tá? Então é o seguinte, quando a gente fala de matemática, raciocínio lógico, pode confiar no que eu estou dizendo. Em algum momento, o problema que você estiver resolvendo, seja ele qual for, vai desembocar numa equação. Seja ela do primeiro, segundo grau, terceiro grau, isso aí não importa. Mas ela vai desembocar numa equação. Então é importante que você saiba trabalhar com uma equação, traduzir uma situação que é apresentada na questão, traduzir em equação, para que você possa, utilizando as ferramentas que você vai aprender, resolver a questão, tá bom? E eu vou colocar aqui um quadro, tá? Inicialmente em branco, vou dar uma ideia geral do que vem a ser uma equação, e logo depois a gente vai resolver algumas questões, tá bom? Depois da equação a gente vai ver problemas do primeiro grau, e o que vai ser o problema do primeiro grau? Vai ser a aplicação daquilo que você entendeu de equações no problema, que é exatamente o que eu falei. Você vai ter um problema e vai traduzir ele de forma algébrica numa equação. E, por fim, vocês vão ver o sistema do primeiro grau, né, para a gente fechar esse ciclo. E o sistema, ele vai unir as duas coisas na maioria das vezes. Você vai ter que pegar o seu conhecimento de equação do primeiro grau, juntar com a sua habilidade que você adquiriu em resolver problemas do primeiro grau, e esse normalmente vai ser utilizado num sistema do primeiro grau. Beleza? Então, vou subir aqui o primeiro slide da aula. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que não é esse, é esse aqui. Vamos ver. Não, esse. Esquece. Equação do primeiro grau. Aí. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Então, beleza. Então, as duas coisas que vocês têm que conhecer. Constante e variável. Vocês vão entender o que é a diferença entre uma e outra, que é crucial para o entendimento de equações, tá? Vamos começar pela variável. O que é uma variável? Variável, o nome já diz, é aquilo que pode variar e necessariamente vai variar, senão não seria variável. Tá? Então, tudo que pode, dependendo de uma situação, assumir um valor diferente, isso é uma variável. E a gente costuma usar, para equações, a variável, o pessoal costuma chamar de x, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser até um símbolo, pode botar uma estrela aqui e ela vai ser uma variável. Tá? E o que vem a ser a constante? A constante vai ser o valor na equação que não muda, independente da situação que for. Se aquele valor ali for fixo, ele não mudar, ele é uma constante. E normalmente as constantes, são numéricas. Então, por exemplo, o 2 é uma constante, o 3 é uma constante, o 4 é uma constante e por aí vai. Então, independente da situação, o 3 sempre vai ser 3, o 2 sempre vai ser 2, o 4 sempre vai ser 4. Mas a variável não. A variável x, ela pode assumir qualquer valor. Tá? Por exemplo, vamos dizer que você trabalha em algum lugar e você ganha em função do tempo de trabalho. Para cada hora de trabalho, você ganha R$3. O que você tem nessa situação? Você tem o valor e tem a hora. Vou botar H aqui. O que acontece? Para cada valor que H assumir, tá? Qualquer valor que ele assumir, ele vai ser multiplicado por 3. Tá? Ou seja, se você trabalhar 5 horas, qual vai ser o seu salário? Vai ser 5 vezes 3.
Se você trabalhar 7 horas, qual vai ser o seu salário? Vai ser 7 vezes 3. Observe que o 3 não mudou. Por quê? O 3 é uma constante. E observe que o H vai mudar. Por que vai mudar? Você pode trabalhar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas. Vai depender do tempo que você trabalhou. Então, isso aqui é uma variável. Ok? Só que se você escrever somente, ó, qual é o seu salário? 3 vezes H, falar isso aqui, isso não é uma equação. Por que isso aqui não é uma equação? Porque falar simplesmente 3 vezes H, você não tá informando nada para mim. Você está falando, o H é multiplicado por 3, beleza. Mas quando você iguala isso aqui e diz que é o seu salário é representado por 3 vezes H, aí aqui você tem uma equação. E por que tem esse nome? Justamente por causa desse sinal aqui, ó, de igualdade. Então, esse sufixo "ek" ele, não sei se é latino, se é grego, mas ele representa uma igualdade, equivalência. Ó, equivalência, equação. Então, o que vai quando você olhar, o que vai te dizer é uma equação, é esse sinal de igual aqui. Você está pegando um lado da equação, que a gente chama de membro da equação. Deixa eu pegar uma outra cor aqui de lápis. Você está pegando um lado da equação e está dizendo que esse lado é igual a esse lado. Então, quando você estabelece uma correspondência de igualdade, você tem uma equação. Tá, ok? É isso aqui. Para você trabalhar com a equação, você tem que inicialmente entender isso aqui. Tá bom? Então, o que a gente tem de importante na equação? Você tem a constante e você tem a variável. Tá bom? Isso aqui são os componentes da equação. O que define uma equação? O sinal de igualdade, sinal de igual. Aí você tem uma equação, tá ok? Então, isso aqui é uma introdução rápida aqui para a gente poder se situar. Vamos ver agora o que vem a ser alguns termos específicos da equação. Eu vou apagar aqui o quadro, tá bom? Quando a gente trabalha com equação, a gente vai ter que se acostumar com um termo, e esse termo é um dos mais importantes, tá? Do conceito de equação. Você vai usar a equação do primeiro grau, do segundo grau, função do primeiro grau, função do segundo grau, sistemas de equações do primeiro, do segundo, do terceiro, logaritmo, vai usar em tudo, trigonometria, tudo vai usar isso. Vocês vão cansar de ouvir essa palavra aqui, ó, raiz. Tá? Normalmente você vai encontrar questões se referindo a esse nome da seguinte maneira: qual é a raiz da equação tal? Tá? Aí o que vem a ser raiz? Então, o conceito de raiz, o entendimento dele é mais complexo do que eu vou falar agora. Mas para a gente entender a equação, já é suficiente isso que eu vou dizer, tá? Quando a gente estiver lá na frente em funções, estiver em logaritmo, plano cartesiano e tal, aí a gente vai aprender uma outra forma de entender o que é a raiz. Mas para hoje, para essa aula, raiz é simplesmente o valor de x, quando x for a incógnita, quando x for a variável, tá? Então, a raiz é o valor de x. Então, se você tem aqui x mais 3 igual a 10. Quando você tem essa equação aqui, ó, observe, você tem variável, tem constante, tem sinal de igualdade, é uma equação. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber o valor de x. Aí a gente usa aquelas ferramentinhas que eu sei que vocês já sabem. Passa para o outro lado com sinal negativo, para deixar só a letra sozinha de um lado. Aí você vai ter x é igual a 10 menos 3. Lembrando que essa história de passar para o outro lado, isso não existe, tá? Na teoria, né? Se vocês quiserem fazer matemática um dia, faculdade de matemática, forem dar uma aula e falar isso aí, vocês podem ser presos, algemados aí, ó. Esse negócio de passar para o outro lado não existe. Mas o objetivo aqui é passar no concurso, certo? Então, não vamos se preocupar com teoria demais, não. Então, basta passar para o outro lado e muda de sinal. Aí você vai ter x igual a 10 menos 3, 7, acabou. Quem é 7 aqui nessa situação? 7 é a raiz da equação. É a raiz, não é a raiz de x, não, é a raiz da equação. Porque raiz é o valor de x, tá? Beleza? Dúvidas aí? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Tá tranquilo. Vou apagar aqui o quadro. Tá bom. O que eu falei
passar de um lado para o outro, por mais simples e errado que seja, existe um método que vocês precisam conhecer. Qual é o método? Vou botar aqui um exemplo aqui. X mais 3 igual a 0. X menos 3 igual a 0. X dividido por 3 igual a 0. E 3 vezes x igual a 0. Vamos botar isso aqui. Tá. Essas aqui são as 4 situações que podem ocorrer. Eu acredito que vocês já devem ter visto isso. Como é que a gente faz aqui? Se de um lado estiver sendo somado, você vai passar esse cara para o outro lado, ele vai diminuindo. Então, x é igual, o que era mais passa a ser menos. X igual a menos 3. Se ele estiver sendo subtraído, ele passa para o outro lado somando. Então, x menos 3 igual a 0, x igual a mais 3. Só que, normalmente, quando é positivo, não precisa colocar no primeiro, começando aqui o primeiro valor depois do igual, não precisa colocar se for positivo. Aqui, você está vendo que ele está dividindo. Quando está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, x igual a 0 vezes 3. Observe que o 3 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. E da mesma maneira, se o 3, né, se a constante estiver multiplicando, aí vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 0 dividido por 3. Ok? Então, coloquei 4 situações aí que vocês têm que saber fazer, mas eu acho que você já deve ter visto isso aí em algum lugar. Alguma dúvida aqui? Porque aqui a gente já encerrou a conceituação de equações do primeiro grau, a parte conceitual da coisa. Tem mais uma coisinha que eu vou falar. A gente já pode resolver as questões. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu vou colocar aqui, um quadrado. E vou dizer que esse quadrado ele é igual a um outro quadrado. Vamos imaginar que esse igual aqui fosse, esse desenho aqui fosse uma balança, tá legal? Uma balança de feira. Então, você tem aqui um prato, tem aqui outro prato, ok? Então, eles estão equilibrados aqui, tem o mesmo peso, tá bom? O pessoal está entendendo a analogia que eu estou fazendo, né? Então, aqui eu tenho uma equação, tem uma igualdade entre pesos dessas duas figuras. O que acontece se eu colocar aqui agora uma circunferência, aqui, uma bolinha aqui? O que vai acontecer com essa balança? Vocês concordam que ela vai pesar do lado que tem a bolinha e o lado que não tem vai subir? Porque você estabeleceu agora uma desigualdade, um desequilíbrio. E se isso estiver acontecendo, esse sinal de igual aqui, ele é mentiroso. Porque se ele está dizendo que é igual, não poderia ter desequilíbrio. Então, se você tiver essa estrutura, o que você tem que fazer do lado de cá para que você mantenha essa igualdade? Para que isso aqui seja verdadeiro? É necessário que você tenha a bolinha aqui, pô. Beleza. Aí um cara vem aqui e põe um triângulo agora. Opa! Gerou desigualdade de novo. Então, tem que fazer lá, colocar um triângulo lá. Vocês vão ver isso aqui na prática. Por que eu estou dizendo isso? Então, o que você tem que fazer? Se isso é uma equação, você tem que fazer com que os lados tenham os mesmos valores. Se você tirar o triângulo dali, você tem que tirar de lá também. Por que eu estou fazendo isso? Vamos imaginar aqui o seguinte, 3x igual... 3x igual, vou botar duas variáveis aqui, 3x igual a y. Beleza. Então, isso aqui eu estou dizendo que é uma equação. Se eu falar que agora aqui do lado de cá, eu acrescentar um 3 aqui, o que vai acontecer? Deixou de ser equação. Por quê? Você causou um desequilíbrio. Isso aqui passou a ser diferente. Mas eu não quero que ele seja diferente, quero que ele seja igual. O que eu tenho que fazer? Colocar um 3 do lado de lá também. Estão entendendo isso que eu estou fazendo? Isso aqui é importante para resolver a questão. Vamos supor que você tenha a necessidade de multiplicar todo mundo aqui por 5. Opa, ficou desigual de novo. Para ficar igual, o que eu tenho que fazer? Multiplicar todo mundo lá por 5. Então, olha só, guarda a seguinte regra. Para que uma equação não fique errada, ela não deixe de ser equação, tudo que for feito de um lado da igualdade tem que ser feito do outro lado. Então, algumas questões só vão ser resolvidas fazendo esse tipo de coisa, vocês vão ver mais para frente. Principalmente sistema. Tudo que fizer de um lado
para que você não estrague a equação, tem que fazer do outro também a mesma coisa. Tá bom? Nova câmera, minha câmera está... Beleza? Então, agora a gente fechou aqui o assunto. Beleza? Fechamos o assunto. Vamos partir agora para os exercícios. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, vamos partir para a primeira questão aqui e a gente já... Deixa eu ver aqui qual é a primeira questão. Cadê a 1 aqui? Não sei se a 1 é essa aqui. Deixa eu ver se é essa. Não, não é isso aí não. Esse aí sou eu. Então, a 2. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui. Beleza. A gente já tem aí uma equação um pouco complicadinha, mas ela não é complicada, tá? Vocês vão ver aí que ela é bem fácil de resolver. Logicamente, quando a gente está em equação, a gente já deve ter visto lá, tem que ter visto frações, trabalhar com fração, trabalhar com potência, trabalhar com raiz. Isso tudo são assuntos que estão antes de equação. Então, se de repente vocês não viram esse assunto ainda, assistam, estudem o conteúdo que vem antes de equação. Tá? Então, tem que saber trabalhar com frações, tem que saber, quando você trabalha com frações, tem que saber o que é MMC, MDC, essas coisas todas. Tá bom? Então, o que a gente tem ali? A gente tem x mais 4, vou reescrever aqui, ó, x mais 4 dividido por 6, é a mesma coisa que está ali, tá? Só que lá está escrito numa linha só, mais 2x menos 3 dividido por 2, isso aqui é igual a 1. Beleza. Como é que se resolve isso? Para resolver a equação, sempre lembre, meu objetivo assim, mais próximo, meu objetivo mais perto, é deixar letra de um lado e número de outro. Tá? Esse é meu objetivo. Então lembra, vou resolver a equação. Primeira coisa, quero botar todo mundo que tem letra. Tem alguém falando junto aí. Eu quero deixar todo mundo que tem letra de um lado, todo mundo que tem número do outro, para poder resolver. Tá? Só que aqui eu tenho frações, pô. Não tem como eu deixar só as letras aqui, porque ela está com esse 4 somando, ela está com esse menos 3 somando. Então, o que eu tenho que fazer? Observe que tenho denominadores diferentes, eu tenho que encontrar aqui o MMC. Então, o MMC entre 6 e 2 é quanto? Vocês se lembram como é que você encontra o MMC? Então, só para vocês lembrarem, ó, coloco 2, coloco 6, por 2 dá 1, dá 3, por 3 dá 1, dá 1. Multiplica aqui, 3 vezes 2, 6. Então, MMC entre 6 e 2 é 6. Vamos lá, 6 dividido por 6 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 6 dividido por 1 vai dar 6. Esse valor aqui eu multiplico lá em cima. Então, vai ficar 1 vezes x mais 4, vai ficar x mais 4. Esse mais aqui, ele desce. Então, mais 3, agora vai multiplicar todo mundo lá em cima. Vai ficar 3 vezes 2x vai dar 6x. Menos 3 vezes 3, 9. É igual, esse 6 aqui vai multiplicar lá em cima. 6 vezes 1, 6. Pronto. Agora aqui eu já consigo deixar a letra de um lado e o número do outro. Onde que eu tenho letra? Eu tenho letra aqui e tenho letra aqui. Então, vou deixar aqui, ó. X mais 6x é igual. Estou deixando só as letras aqui. Agora, eu vou botar os números para o outro lado. Do outro lado já tinha um 6, né? Então, mantém aqui. Vou passar o menos 9 para o outro lado. Vai com sinal trocado, mais 9. E vou passar o mais 4 para o outro lado, vai ficar aqui menos 4. Ok? X mais 6x, 7x. 9 mais 6, 15. Menos 4, 11. 11. Beleza. Agora, observe aqui. O 7 está multiplicando o x. O que eu falei? Quando está multiplicando e passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Logo, x é igual a 11 dividido por 7. Pronto. Está aqui a resposta da questão. O valor de x é 11 sétimos. Resposta certa, letra C. Ok? Quem é 11 sétimos aí? É a raiz dessa equação, que é o valor de x. Beleza?